Super Quarta TC News. Vamos lá, faltando um minutinho para a decisão de juros nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, você que está chegando nesta cobertura especial da decisão lá no Federal Reserve. Bom, Mari, rapidamente, lá nos Estados Unidos, índices e treasuries estão operando de qual maneira neste momento, Mari? Os índices americanos operam mistos agora. S&P 500 tem uma leve queda de 0,06% aos 6.974 pontos. Dow Jones cai 0,02% aos 48.992 pontos. E Nasdaq 100, na contramão, avança 0,40% aos 26.042 pontos. Olhando para as treasuries também, treasuries de 2 anos sobem 1 ponto base agora, aos 3,588% ao ano. Treasury de 10 anos tem uma alta de 4 pontos base agora, aos 4,262% ao ano. E Treasury de 30 anos sobem 5 pontos base, aos 4,892% ao ano. Medina. E urgente que pinta agora, o Federal Reserve mantém as taxas Fed Funds lá nos Estados Unidos no intervalo de 3,5% e 3,75% ao ano, dentro das previsões. Então a gente tem a confirmação do intervalo das taxas Fed Funds mantidas no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Eu vou trazer aqui para você justamente aqui a divulgação deste comunicado do Fed. Deixa eu colocar aqui na minha tela para você poder acompanhar aqui conosco no seu Tarde TC News os detalhes a respeito deste comunicado do Federal Reserve. Já tá aqui para você poder acompanhar o release da divulgação desta decisão para o Fed. Vamos lá, trazer o que acontece, né? O Fed diz que os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido, que a criação de empregos tem permanecido baixa e a taxa de desemprego tem apresentado alguns sinais de estabilização. A inflação permanece um tanto elevada, mas deixa eu ir aqui para a parte final, porque tem um urgente que pinta. Stephen Miran e Christopher Waller votaram por um corte de juros de 25 pontos base nesta decisão. Então, não foi uma decisão unânime. É um ponto importante ali, a manutenção de juros no Fed. Novamente, assim como no final de 2025, a gente não teve unanimidade nesta decisão da autarquia. Voltando aqui ao que diz o Fed sobre esta decisão de hoje, que o comitê busca alcançar o máximo emprego e uma inflação de 2% no longo prazo, que a incerteza quanto às perspectivas econômicas permanece elevada e que o comitê está atento aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato. E aí, na sequência aqui, em apoio aos seus objetivos, o FONC decidiu manter a taxa dos juros das taxas Fed Funds no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Aí o FONC diz que ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa de juros, o comitê vai avaliar cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos. O comitê está firmemente comprometido em apoiar o pleno emprego e em retornar a inflação à sua meta. E aí nesta parte aqui final do comunicado, o Fed diz que ao avaliar a postura adequada da política monetária, o FONC vai continuar monitorando as implicações das novas informações para as perspectivas econômicas, que o comitê está preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o alcance de seus objetivos. As avaliações vão levar em consideração uma ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições do mercado de trabalho, como diz aqui no comunicado, as pressões inflacionárias e as expectativas de inflação, bem como os desenvolvimentos financeiros e internacionais. São os destaques aqui deste comunicado do Fed, e eu volto a reiterar aqui que Stephen Miran e Christopher Waller
preferiram votar por um corte de 25 pontos base nas taxas Fed Funds. Não foi decisão unânime e aqui tá o comunicado aqui para você e acompanhando a repercussão nos mercados, Mari. Índices e treasuries lá nos Estados Unidos estão operando de qual maneira, Mari? Seguem operando de forma mista, mas o S&P 500 teve uma queda um pouco mais expressiva agora, uma queda agora de 0,011% aos 6.971 pontos. Dow Jones segue caindo 0,07% aos 48.968 pontos e Nasdaq 100 arrefece uma alta agora de 0,30% aos 26.022 pontos. Já as Treasuries de 2 anos sobem 2 pontos base aos 3,590% ao ano, Treasuries de 10 anos avançam 4 pontos base aos 4,264% ao ano e Treasuries de 30 anos sobem 5 pontos base ainda aos 4,892% ao ano, Medina. Legal, perfeito, Omari. Bom, aqui no Brasil você observa o Ibov diminuiu os seus ganhos do dia. O Ibovespa neste momento subindo 0,37%, 182.679 pontos. Dólar futuro foi buscar a sua máxima intradiária neste momento. O dólar tocou a máxima R$ 5,228 e agora sobe 0,75% aos R$ 5,222. DIs futuros seguem caindo aqui 6 pontos base e meio. Em relação a criptoativos, Mari, após a divulgação do comunicado do Fed, como que está a situação ali no mercado cripto, Mari? Bitcoin sobe 1,25% agora aos 89.480 dólares, Ethereum sobe 1,20% aos 3.015 dólares e Solana tem uma alta de 0,12% aos 125 dólares e 89 cents. Medina. Obrigado, Mari, por esses destaques. Vamos comentar, porque em instantes a gente vai ter aqui no seu Tarde TC News a coletiva de imprensa de Jerome Powell. Jerome Powell vai explicar um pouco mais a respeito destas decisões. Já tá vendo aqui embaixo aqui a transmissão do Fed que ainda não iniciou e teremos a tradução em tempo real para você no nosso programa. Mas agora eu vou dar meu boa tarde para Andréa D'Amico, economista-chefe da Buyside Brasil, para analisar aqui conosco esta decisão de juros nos Estados Unidos. Tudo bom, Andréa? Obrigado novamente por atender ao nosso convite. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. E, Andréa, queria começar perguntando, como que você avalia a respeito desse comunicado? A decisão já era amplamente esperada, mas qual que é o tom que você avaliou do comunicado? Um tom mais dovish ou mais hawkish na sua visão, Andréa? Acho que foi mais hawkish, sim, com certeza, Eu acho que as nuances, as palavras, os detalhes ali que eles incorporaram nesse comunicado já dão essa pista, Então, por exemplo, quando ele está caracterizando a atividade econômica, antes ele utilizava a palavra moderado, agora ele está utilizando a palavra sólido, um ritmo sólido, antes um ritmo moderado. Então, subiu um pouco o tom da atividade, por razões óbvias, a gente está vendo ali uma dinâmica mais recente da atividade econômica americana, de fato, mostrando uma atração maior do que se imaginava, do post-shutdown. Em relação, por exemplo, também a questão da criação de vagas, Eles antes colocavam que ela tinha desacelerado muito, agora eles colocam, olha, se manteve no nível baixo, e também ali em relação à taxa de desemprego, antes eles comentavam uma alta expressiva da taxa de desemprego, agora eles já falam de sinais de estabilização. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que é, sim, um comunicado mais duro, que reconhece que a atividade econômica americana está mais resiliente, Ela não está mostrando ali um sinal muito claro de fragilidade, que eu acho que esse foi um dos grandes pontos, quando a gente viu o Fed começar a cortar juros, que era esse receio do impacto
né, desse geopolítico, das tarifas e de toda essa política do Trump, quanto isso poderia afetar ali o mercado de trabalho, a atividade econômica, né? Então, até muitas vezes o Powell repetiu, né, que era um gerenciamento de risco para garantir que o mercado de trabalho americano iria performar bem, né? Mas agora me parece a mensagem que eles estão passando é que, olha, a gente não, talvez esse risco tenha diminuído e a atividade econômica voltou a mostrar sinais um pouco mais resilientes. Portanto, Andréa, no comunicado não dá para encontrar nenhuma pista adicional a respeito da trajetória da política monetária ao longo de 2026, então? Olha, não dá a rigor, mas o tom mais duro eu acho que implica que, assim, bastante aquilo que o Powell repetiu nas últimas falas dele, né? Que basicamente são 2 pontos, né? Primeiro, que ele precisa esperar para ver, né? Wait and see, né? Ele está no modo wait and see, e que a política monetária está no nível adequado, né? Então, acho que esses 2 elementos devem aparecer bastante aí no discurso dele hoje novamente, né? E então, assim, acho que existe um risco grande, sim, de enquanto o Powell estiver lá, a gente não ter mais nenhum corte, né? E os cortes provavelmente ocorrerem ali após a saída do Powell com o novo presidente. Eu acho que esse é um cenário bastante factível, né? Ou assim, pelo menos aí nesse próximo de março, acho muito improvável que tenha aí qualquer sinalização de corte, tá? O Ibovespa 0,67% de alta depois da divulgação deste comunicado do Federal Reserve. O Ibov sai um pouquinho ali da desaceleração após o comunicado. O dólar sobe 0,75 aos R$ 5,222. E eu vou colocar também na minha tela para a gente poder acompanhar os derivativos das Fed Funds após, né, este comunicado do Fed. Deixa eu colocar aqui bonitinho para você poder acompanhar também aqui as perspectivas para as próximas decisões de juros após esse comunicado de agora. E você está observando aqui a decisão de março, que mantém 84% de possibilidade do Fed manter os juros no atual intervalo, 3,5%, 3,75%. Em abril a gente chega em 70,2% também agora, um ligeiro avanço. E registrar também, ó, que perspectivas de cortes segue apontando junho como um primeiro corte no ano, 46,8% para um corte de 25 pontos base entre 3,25 e 3,5. Mas há uma diferença aqui que houve uma ligeira alta na perspectiva de manutenção, que agora está em 37,9%. Poucas alterações em relação aos derivativos da CME Group após este comunicado do Federal Reserve, que você acompanha aqui no seu Tarde TC News, todo esse comunicado do Fed para você. A gente conversando com o André D'Amico, economista-chefe da Buyside Brasil. Em instantes teremos o Jerome Powell falando também aqui para você, com a nossa cobertura e a tradução em tempo real. E André, falando um pouco mais sobre a atividade econômica, como o próprio Fed menciona nesse comunicado, desde a última reunião para cá, a gente observou muito a respeito dos indicadores do mercado de trabalho, apontando para um quadro mais estável, né? Ainda que a geração líquida de postos de emprego em 2025 tenha atingido o menor nível desde 2020, a taxa de desemprego recuou ligeiramente para 4,4% em dezembro. Isso acabou aliviando temores de uma onda de demissões. Essa aparente situação de estabilização do mercado de trabalho, ao menos no curto prazo, dá margem para que o Fed não faça qualquer ação de política monetária por agora?
Sim, eu acho que ela dá margem, né? Ou seja, como eu ressaltei anteriormente, né? O motivo da queda de juros era realmente ali tentar garantir que o mercado de trabalho não ficaria numa situação de maior fragilidade. Então, você tendo ali um mercado de trabalho pelo menos estável, né? Como você colocou, isso já dá um respaldo para o Fed para ele não cortar juros. Agora, eu acrescentaria outro elemento, né? Outro elemento, inflação, né? A inflação ainda, né, está bastante elevada, né? E a gente observa ali nos dados recentes, né? De fato, eles seguem surpreendendo favoravelmente, né, no sentido de que, olha, a impressão que dá é que os impactos das tarifas do Trump na inflação americana, eles foram relativamente baixos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa ali várias pesquisas qualitativas, e o próprio livro bege vai muito nessa direção, que boa parte dos varejistas, eles seguraram um pouco esse repasse de preços das tarifas e que poderiam, né, iniciar um repasse maior agora nesse começo de ano. Até o Powell falou sobre isso recentemente. Então, eu acho que a inflação, mesmo com o repasse baixo da tarifa, ela está elevada, né? A gente está falando aí de 80 pontos, praticamente acima da meta. Mas, além disso, existe um risco, né, de você iniciar um repasse um pouco maior das tarifas nesse começo de ano. Então, isso, junto com uma estabilização do mercado de trabalho, eu acho que dá bastante conforto para esses preços de mercado realmente, né? Estão mostrando aí pelo menos 2 reuniões de estabilidade da política monetária, e só retomaria ali o ciclo de cortes com um novo presidente do Fed. Legal, legal. E deixa eu agradecer também aqui o Luca Boni, repórter da Mover, que me encaminhou, eu vou mostrar aqui para vocês, que é a comparação da decisão, do comunicado de hoje com o comunicado anterior, e que a gente observa algumas mudanças que a própria Andrea já tinha mostrado aqui pra gente, mas que a gente consegue agora visualizar com mais destaques. Você vê que em relação à comparação do último comunicado de 2025, na época o Fed dizia que os indicadores recentes de atividade econômica estavam se expandindo em um ritmo moderado, e agora mudou que estão se expandindo para um ritmo sólido. Também falou sobre os ganhos do mercado de trabalho que tinham caído no ano, e agora a mudança é que eles permaneceram baixos. Há uma mudança em relação à taxa de desemprego. O Fed, na época, afirmou que a taxa subiu ligeiramente ao longo de setembro, que os indicadores recentes corroboraram para essa tendência, e agora ele mudou para que essa taxa ela mostra alguns sinais de estabilização. Em relação à questão da inflação, que é justamente esta parte, você vê que o Fed ele corta a questão que fala que a inflação subiu desde o início do ano, agora só deixou que permanece em níveis relativamente elevados. No segundo parágrafo do comunicado houve um corte nesta parte aqui que dizia que o comitê ele está atento aos riscos para os 2 mandatos, e que retira a parte que ele considera que os riscos negativos para o emprego aumentaram nos últimos meses. No parágrafo seguinte, tem a mudança de que o comitê decidiu manter, né? Porque sai de 2025, da última reunião, de um corte para a primeira em 2026, manutenção. E você observa aqui que ele cortou este parágrafo, que é praticamente o último parágrafo antes da decisão. Esse parágrafo dizia que o comitê considera que o saldo de reservas diminuiu
diminuíram para níveis suficientes e queria iniciar as compras de títulos do Tesouro de curto prazo. Não há mais este comunicado, mas a gente observa, né, Andréa, você comentou a respeito das mudanças num primeiro momento, mas são mudanças bem laterais, né? Acho que o ponto ali interessante que você também falou é esse trecho aqui que eu vou deixar grifado, que é a parte que ele fala sobre os riscos do duplo mandato e que corta a parte que ele considera que os riscos negativos para o emprego aumentaram nos últimos meses. Ele cortou esse trecho do comunicado. Exatamente. Eu acho que ele está mais confiante, né, que o mercado de trabalho está criando um número baixo de vagas, mas está estabilizado, né? Por outro lado, ele ainda tem uma inflação que está fora da meta, né? E que tem riscos aí de curto prazo que podem aparecer. Então, eu acho que esse modo wait and see, né, que o Powell tantas vezes sinalizou, juntamente, né, com essa frase, né, de que a política monetária está adequada, né, está num lugar adequado. Então, acho que isso deve permear bastante esse discurso do Powell que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Perfeito. 4 horas e 20 minutos, pois é, vamos falar então sobre essas questões também do Powell, mas antes, Andréa, mais uma vez a gente teve um comunicado que mostra divisões internas entre os membros votantes do FONC. O quanto para você seria fundamental que uma eventual retomada do ciclo de flexibilização monetária nos Estados Unidos seja acompanhada por um consenso mais forte do que está sendo visto nessas últimas decisões? Olha, isso seria o mais adequado, né? Seria ali, digamos, do ponto de vista da instituição Fed, seria mais desejável, mas eu acho que é o menos provável, né? Eu acho que a próxima retomada do ciclo de queda, ela virá, sim, com dissenso. Eu acho que a gente corre o risco de ter esse final de ciclo, né, essa segunda metade, ou terceira metade, né? Terceira parte do ciclo de queda de juros ali pós, né, maio, com um dissenso constante, né? Porque eu acho que a gente vai ter ali uma ala que ainda é bastante rock e que está preocupada ali com realmente essa deixar um legado, né? E ainda manter essa discussão viva dentro do Fed, e tem uma ala que vai ser mais mais alinhada com o novo presidente e com o próprio Trump. Então, acho realmente pouco provável que a gente consiga tão logo consensos, tá? Eu vejo ainda cenários bastante divididos ao longo desse ano. Legal. Ó, em 8 minutinhos, a coletiva de Jerome Powell, que você vai acompanhar com tradução em tempo real aqui no seu Tarde TC News. Inclusive, já temos a transmissão, né, Andrezão, do Fed, ainda não tem as imagens do púlpito. E, Andréa, para reforçar para o nosso espectador, qual que é a sua expectativa em torno das falas do Powell em logo mais? Quais são os pontos principais, Andréa, que ainda há dúvidas que não foram tiradas pelo comunicado e a gente precisa ouvir do presidente do Fed? Sim. Eu acho que ele deve reforçar essa visão de uma atividade mais sólida, né, como eles alteraram ali na primeira frase do comunicado. Então, ele deve reforçar essa resiliência da atividade econômica, essa estabilização do mercado de trabalho, né, ou seja, não tem na margem riscos incipientes, os riscos maiores para o mercado de trabalho. Eles estão mais confiantes nessa estabilização do nível atual. Acho, sim,
pesar um pouco mais a mão na inflação, ser um pouco mais duro, colocar esses temores aí que tem aparecido no livro bege com muita recorrência, né, de que repasses defasados das tarifas poderão ocorrer nesse começo de ano. Acho que ele também deve reforçar, né, que apesar dessa inflação mais forte nesse ano e talvez ao longo aí de 26, com esse repasse represado das tarifas, as expectativas ainda seguem ancoradas, né? Ou seja, a gente não teve ainda um processo de contaminação das expectativas de inflação, elas seguem ancoradas. Eu acho que isso ele deve também reforçar, né? Acho que ele também deve falar sobre esse programa de compras, né? Que reforçar os pontos que é mais uma questão mais de gerenciamento técnico aí, não tem a ver com política monetária propriamente dita, né? E por fim, acho também que talvez ele não fale na fala inicial dele, mas provavelmente ele vai ser questionado sobre o processo que o Trump colocou sobre ele. Então, acho que ele também deve aí ser mais enfático, né, nessa defesa, não só dele, Powell, mas também da instituição Federal Reserve. 4 horas e 25 minutos, em 5 minutinhos teremos Jerome Powell, e até nesse sentido, a Mariana Bruno tem uma pergunta aqui para a Andréia. Diz, Mari. Boa tarde, Andréia, é um prazer te receber aqui no nosso Tarde TC News, nesse dia tão importante, e a minha pergunta é em relação ao Jerome Powell mesmo. Esta é a primeira vez que Powell vai discursar em público desde que revelou a investigação criminal movida pelo Departamento de Justiça americano e acusou o presidente dos Estados Unidos de interferir no Fed. Como você avalia esse cenário? Você vê mais tensões até o término do mandato de Powell? Sim, eu acho que vai ser uma tensão constante, né? Quer dizer, isso já aconteceu no ano passado, né? Quase diariamente ali o Trump se referindo ao Powell, enfim, fazendo ali julgamentos, questionamentos e até xingamentos, né? Então, eu acho que isso tende a continuar, tá? Eu acho que não deve se reduzir, ainda mais com essa estabilização da taxa de juros, né? Acho que isso ainda pode dar alguma munição adicional aí pro Trump, né? Agora, acho que até a definição, enfim, maio, eu não vejo realmente o Powell cedendo. Acho que ele vai manter esse tom, né, digamos, duro ali, não só em relação à inflação, por exemplo, à política monetária, mas também ali na sua defesa pessoal e na sua defesa da instituição Fed. E eu acredito também que todo esse ataque, né, ao Powell e à instituição acaba colocando ali um viés um pouco mais duro realmente na política monetária, né? Quer dizer, assim, é como se o Powell também não pudesse baixar a guarda, né? Agora que ele está nesse enfrentamento e que ele está em xeque, né? É como se ele, olha, eu também não vou aqui suavizar para o Trump, né? Então, por isso que eu acho que é pouquíssimo provável que a gente veja a queda de juros até ali o final do mandato do Powell.
Perfeito, Andréa D'Amico, economista-chefe da Buyside Brasil conosco. Andréa vai seguir com a gente aqui nessa cobertura. Em 2 minutinhos nós teremos então o presidente do Fed, Jerome Powell. Já a transmissão aqui do Federal Reserve vai abrir a imagem do púlpito onde o presidente do Fed irá discursar. Então Andréa ficará com a gente e já retorna aqui na nossa programação, porque a gente vai para a coletiva. Vamos fazer um giro, Mari. Em 2 minutinhos aqui teremos a coletiva. Vamos aquele giro completo por Estados Unidos, olhando também commodities e também os criptoativos, Mari. Bora lá então, porque as bolsas americanas seguem operando de forma mista, com o S&P 500 tendo uma leve queda de 0,04% aos 6.975 pontos. Dow Jones tem uma leve alta de 0,01% aos 49.008 pontos. Nasdaq 100 sobe 0,37% aos 26.035 pontos. E olhando também para as Treasuries de 2 anos seguem subindo 1 ponto base aos 3,588% ao ano. Treasuries de 10 anos sobem 4 pontos base aos 4,271% ao ano. E Treasuries de 30 anos avançam 4 pontos base também aos 4,875% ao ano. Olhando agora para as criptomoedas, o Bitcoin sobe 1,26% aos 89.584 dólares, Ethereum sobe 1,28% aos 3.017 dólares e Solana tem uma alta de 0,28% aos 126 dólares e 9 cents. Olhando para as commodities, nesse momento o petróleo Brent sobe 1,11% aos 67 dólares e 33 cents e o petróleo WTI avança 1,25% aos 63 dólares e 16 cents. Medina. Já temos as imagens aqui, imagens abertas, casa cheia, para o início da coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, né, do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, que está em disputa ali com o presidente americano Donald Trump. E portas abertas, Jerome Powell chegando, e a partir de agora você acompanha a coletiva de imprensa do presidente do Fed. Vamos acompanhar ao vivo para você. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy expanded at a solid pace last year and is coming into 2026 on a firm footing. While job gains have remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and inflation remains somewhat elevated. Powell começa falando que o comitê começa focado em atingir o duplo mandato de máximo emprego e também de estabilidade nos preços para beneficiar o povo americano, que a economia americana se expandiu em um ritmo sólido no ano passado e que inicia 2026 também, e enquanto o mercado de trabalho permanece baixo, com a taxa de desemprego mostrando sinais de estabilização. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. The temporary shutdown of the federal government likely weighed on economic activity last quarter, but these effects should be reversed as the reopening boosts growth this quarter. In the labor market, indicators suggest that conditions may be stabilizing after a period of gradual softening. The unemployment rate was 4.4% in December and has changed little in recent months. Job gains have remained low. Total non-farm payrolls declined at an average pace of 22,000 per month over the last 3 months. Excluding government employment, private payrolls rose at an average pace of 29,000 per month. A good part of the slowing in the pace of job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well.
Other indicators, including openings, layoffs, Powell dizendo que o hiring, Fed entende que a manutenção de juros é apropriada para o duplo mandato, que os indicadores sugerem que a atividade tem se expandido a um ritmo sólido e que os indicadores de mercado de trabalho sugerem uma possível estabilização e que o aumento do número de empregos permaneceu baixo e que os gastos do consumidor eles têm sido resilientes, o consumo da família tem se mostrado resiliente. Também citou que o investimento empresarial continua a se expandir enquanto a atividade no setor imobiliário se mantém fraca. 0%. These elevated readings largely reflect inflation in the goods sector, which has been boosted by the effects of tariffs. In contrast, disinflation appears to be continuing in the services sector. Near-term measures of inflation expectations have declined from last year's peaks, as reflected in both market and survey-based measures. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. Since last September, we have lowered our policy rate 75 basis points, or 0.75 of a percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. Powell também dizendo que a desinflação parece continuar no setor de serviços, perto também das expectativas inflacionárias que acabaram sendo reduzidas ao longo do último ano, um reflexo do mercado, tanto do mercado de trabalho e também como das pesquisas, e que as expectativas mantêm o Fed um trabalho consistente rumo à meta de inflação de 2%. Set course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. Powell também afirmou que a inflação permanece um pouco elevada, que as contratações vagas e crescimento salarial mostram pouca variação e que a taxa de desemprego apresentou alguns sinais de estabilização, que o consumo das famílias tem se mostrado resiliente. All Americans. We at the Fed will continue to do our jobs with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you. I look forward to your questions. E aí termina essa parte até que rápida hoje do presidente do Fed, Jerome Powell, que o Fed vai continuar fazendo o trabalho com objetividade, integridade e com o comprometimento de levar a meta dupla do mandato do Fed, dizendo que a posição atual é apropriada também o presidente do Federal Reserve. E agora a gente tem as primeiras perguntas ali, e a primeira pergunta é justamente sobre a ida dele à sessão de Lisa Cook na Suprema Corte. Respond to comments by other officials, whoever they may be. It's just not appropriate to do that. I will tell you why I attended. I would say that case is perhaps the most important legal case in the Fed's 113-year history. And Diz que é o caso mais importante aí da história total do Fed. In addition, Paul Volcker went to a Supreme Court case famously in, I guess, 1985 or so. So it's precedented, and I thought it was an appropriate thing, and I did it. Ele achou que era apropriado porque havia um caso que já tinha acontecido, que o Paul Volcker em 85 foi à Suprema Corte também em um caso parecido, e ele achou apropriado e foi. Resposta curta de Powell sobre a ida dele à Suprema Corte. Which would suggest that we're still in a negative hiring pace. So do you see the drop in the unemployment rate as solid, and what's the basis for saying that things have stabilized? Thank you. A pergunta é sobre quais são as bases para o Powell enxergar essa taxa de desemprego em um cenário sólido, estabilizado no mercado de trabalho. In November they're smaller, in December, so we're getting to a place where they're no longer material. They're still there, but it's a tweak. Powell comentou no início que há distorções em torno dos dados após o shutdown. Why we changed the statement, let me pull it out, was simply, it used Mas to que say a desaceleração no crescimento do emprego reflete a redução da força de trabalho, embora a demanda por mão de obra também tenha claramente diminuído. some signs of stabilization. I wouldn't go too far with that, but some signs of stabilization. There are also some signs of continued cooling, and so we thought that was no longer an accurate description of the data. In addition, the outlook for economic activity has clearly improved since the last meeting, and
that should matter for labor demand and for employment over time. So for those two reasons, we thought we would take that language out of the statement. Além disso, o Powell falou que a atividade econômica se mostrou forte desde a última reunião e que a inflação também permanece um pouco elevada. A meta foi nessa resposta que o presidente do Federal Reserve faz. Vamos seguir com as perguntas a Jerome Powell. So today on I'm simply going to refer you to the statement that I made on January 11. I'm not going to expand on it or repeat it. So I'm just not going to. E é sobre o vídeo que ele fez no dia 11 de janeiro. And the economy and what we did today, and some ancillary areas, but I'm not going to be getting into that. Can you say whether the Fed has responded to the Não subpoenas? quis responder, falou que não iria se estender, então ele não vai, que ele vai comentar, focar mais sobre os assuntos de hoje, que não quer falar sobre assuntos secundários. Radio TV. Have you made a decision on whether you would remain as a governor of the Aí a Federal pergunta Reserve? importante é se ele vai se would you manter tell us what it is? entre os governadores do Fed após a saída dele. Vamos ver. No, and I really, once again, have nothing for you on that today. That either. Não quis responder, disse que ele ainda não decidiu e que não tem nada a acrescentar. Again, I don't want to get into this. Not something I'm. There's a time and place for these questions, but. Diz que há lugar e hora para essas falas e que ele não vai trazer isso hoje. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for taking my questions. In another one that might, lead to a similar answer. We've seen quite big movements in the dollar over recent days. What do you think is driving? Pergunta a respeito sobre os movimentos recentes do dólar. Have you been at all concerned just by the extent E é of the perguntar se ele volatility? está preocupado a respeito dessa volatilidade. Thank you. So, Claire, as you probably know, we don't comment on the dollar. Really, the administration, especially the Treasury Diz que o Department. Fed não comenta sobre o dólar. Isso é questão do Tesouro Americano. Rates and all that. We don't comment on that. It's not our role. So I have nothing for you. Também uma outra resposta do Powell evasiva. Is it? Yeah, I just don't. We don't talk about the dollar. We don't talk about what moves it around. Tentou uma outra pergunta sobre dólar e o Powell dizendo: nós não comentamos sobre o dólar. Has that? It's their role, their bailiwick, and Dizendo we que stay off it. We do. isso é a cargo do Tesouro Americano. We don't comment on the dollar. Sorry. E ele pede desculpas. Olha, tá difícil tirar respostas hoje, Jerome Powell. Vamos seguir para mais uma pergunta. Obviously no SEP in this meeting, but in light of the slight firming up of the language around growth in the labor market in the statement, should we assume that the timeline for any further rate cuts is pushed back compared to what people might have thought in December? Well, first of all, if you look at the incoming data since the last meeting, clear Aí a pergunta improvement. foi sobre o fortalecimento da linguagem em torno do mercado de trabalho na declaração e aí é sobre corte de juros. Vamos ver. Comes in suggesting that this year starts off on a solid footing for growth. Inflation performed about as Powell disse expected, que and se as I olhar para os mentioned, dados some of the recebidos desde a última reunião, que é uma clara melhora na perspectiva de crescimento e que os dados chegaram e o sentimento do livro bege sugere que este ano começa uma base sólida para crescimento. really, if that's your question. I'm not sure I answered your question. But in terms of timing or pacing of any additional easing. Aí So we Powell diz haven't que made, sugere evidências de you know, estabilização, que é uma previsão mais forte. After this meeting, after the 3 recent rate cuts, we're well positioned to address the risks that we face on both sides of our dual mandate, and we'll continue to make our decisions meeting by meeting based on the incoming data, the implications for and the outlook and the balance of risks. Haven't made any decisions about future meetings, but the economy is growing at a solid pace. The unemployment rate has been broadly stable, and inflation remains somewhat elevated. So we'll be looking to our goal variables and letting the data light the way for us. Powell dizendo que após os 3 cortes de juros recentes, que o Fed estava bem posicionado para lidar com os riscos que enfrentaram no duplo mandato, que vai continuar a tomar as decisões reunião para reunião, com base nas implicações dos dados recebidos, e também diz que a economia está crescendo em um ritmo sólido e que a taxa de desemprego tem se mantido atualmente estável, que a inflação permanece um tanto elevada, então vão estar observando essas variáveis e deixando os dados iluminarem o caminho do Fed. In a process of bringing it down towards a middle range of neutral, and what would it take to get there?
So the count I did was that 4 of the 19 were at or above that. Maybe I missed by one, but I thought it was 4. And if you look at the dealer survey, it was 10 out of 58 where we're at or above. So you're right. It's the higher end of the range. What we say is it's within the range of plausible estimates. This is the higher end of that range, but so for some people they think it's neutral. I think, and many of my colleagues think, it's hard to look at the incoming data and say that policy's significantly restrictive at this time. It may be sort of loosely neutral, or it may be somewhat restrictive. You know, it's in the eye of the beholder, and of course no one knows with any precision. Powell foi questionado a respeito da taxa neutra, né? Ele fala que algumas pessoas acreditam que é a taxa neutra, mas que é difícil olhar para os dados recebidos e dizer que as políticas são significativamente restritivas nesse momento. Pode ser, de certa forma, vagamente neutro, ou pode ser um tanto restritivo. Powell disse que é uma questão de perspectiva e que ninguém sabe com precisão. Normalization. But at the same time, we've done a lot of the process of normalizing. A good piece of it is done with 75 basis points, and before that 100. It's 175 basis points we've cut since we began cutting in September of 2024. De maneira geral, Powell diz que o Fed está no limite superior da faixa neutra nesse momento. So you've moved a good way. And we think we're well positioned here to watch how the economy performs, look at the data. We're not making decisions about future meetings, but we do think we're well positioned after those 3 cuts to let the data speak to us. Powell então diz que o Fed está bem posicionado até o momento para observar o desenvolvimento da economia, observar os dados, que não há decisões tomadas sobre reuniões futuras, mas que o Fed acha que está bem posicionado após os últimos 3 cortes de juros nas últimas 3 reuniões. So there was broad support on the committee for holding today. Broad, I would say, including among non-voters. So that's where that was. Of course, some people did want to cut and dissented, but committee pretty broadly for Ele foi perguntado sobre se foi discutida a possibilidade de corte na reunião de março. Ele falou que houve um amplo consenso no comitê para a decisão de hoje, inclusive entre não votantes. As we make decisions meeting by meeting, looking at the incoming data, evolving outlook and all that. And, you know, we're in a position where, you know, we still have some tension between employment and inflation, but it's less than it was. I think that the upside risks to inflation and the downside risks have probably both diminished a bit. So, you know, we'll be looking at that. It's about how you weigh the risks to the 2 goals and how big those, and quantify them. And so there are different views on the committee, and, you know, we'll find our way forward as the data evolve. Powell afirmando que ainda tem alguma tensão entre emprego e inflação, mas que é menor do que era, que ele acha que os riscos de alta para a inflação e os riscos de baixa provavelmente diminuíram um pouco e que o Fed vai analisar isso, que trata de como que se pondera esses riscos para as 2 metas e qual que é a meta deles e como quantificá-las. Então, novamente, uma resposta evasiva aí do presidente do Fed. From tariffs. And that's actually good news, because if it weren't from tariffs, it might mean it's from demand, and you know, that's a harder problem to solve. We do think tariffs are likely to move through and be a one-time price increase. So most of the overshoot, if you were to take that out, you'd get, and you would, I mean, inflation, core PCE inflation is running just a bit above 2% ex the effects of tariffs on goods. And the other good news is, sobre as tarifas, Powell reitera, né, o impacto nos preços de bens, e que isso é uma boa notícia, porque se não fosse pelas tarifas, poderia significar que vinha da demanda, e que se sabe que esse é um problema difícil de resolver, que o Fed acredita que as tarifas provavelmente vão se espalhar e vão resultar em um aumento de preço único. And then starting to come down, assuming there are no new major tariff increases that are begun. And that's what we expect to see over the course of this year. If we see that, if we see that, that would be something that tells us that we can loosen policy. Also, if we see something that suggests that the labor market Powell também falou is que os not efeitos das tarifas indo pelos preços dos bens atingindo o pico e depois começando a cair, ele supõe que não haja novas tarifas importantes que sejam iniciadas. E é isso que o Fed espera ver ao longo desse ano, e se isso acontecer, isso vai dizer se eles podem afrouxar a política monetária.
for you on that. That will depend on Congress's actions and things I can't speculate on. Howard. Howard Schneider with Reuters. Thank you for taking our questions. Given the changes in the statement and all you've said so far, is it fair to describe risks to both sides of the Band-Aid as roughly balanced right now? And is the next move necessarily down? I'd say that the upside risks to inflation and the downside risks to employment have diminished, but they still exist, so there's still some tension between the mandates. Powell diz que os riscos altistas para a inflação e os baixistas para o emprego, eles diminuíram, mas ainda existem. Place. I've just discussed reasons why we might change our policy, and we'll just have to see how the data lead us. I'm wondering, you a minute ago you said you felt expectations were consistent with your mandate, that the 2 and the 10-year break-evens have moved quite notably in the last couple of weeks, I believe. Is there any concern on that front? I mean, I recently looked at all of the both survey and market-based short-term inflation expectations have come way down. They were in a good place at the beginning of last year. They spiked around Liberation Day, and now they fully retraced in the last few months. So that's very comforting. And the longer-term inflation expectations have remained in places that are very consistent with 2% inflation over time. So expectations have been solid, and they reflect confidence in the return to 2% inflation. Andrew. Vai dizendo que as expectativas de inflação de curto prazo caíram bastante, que elas estavam em um bom lugar no início do ano passado, dispararam e no dia da libertação e agora recuaram completamente nos últimos meses. Então que isso é muito reconfortante no longo prazo, que as expectativas de inflação permanecerem em patamares muito consistentes, com uma inflação de 2% ao longo do tempo. And we acted. And I think that's the appropriate thing to do. We will always act to address what we see as the economy moving away from our goals. Risks to both of the variables are a little less. I think the upside risk to inflation, again, a little bit less, and the downside risk to employment, a little less. I just would say that I'm not making a judgment about how, one of them is more at risk than the other, just that the risks to both of them have diminished. Okay, thanks. BIS wrote a paper last summer which concluded that global investors were hedging their dollar exposures in ways that previously they Foi hadn't. questionado se ele ainda via os riscos do mercado de trabalho maior do que os riscos de inflação. O Powell disse que eles viram o mercado de trabalho agora enfraquecendo e que o Fed agiu e que foi a coisa certa a se fazer e que sempre eles vão agir para lidar com o que eles observam sobre a economia, se afastando das metas do Fed, que os riscos para ambas as variáveis são um pouco menores, que ele acha que o risco de alta para a inflação novamente um pouco menor e que o risco de baixa para o emprego um pouco menor também. E ele diz que não está fazendo nenhum julgamento. Combinations, infinite numbers of combinations that would cause us to want to move. Certainly, a weakening labor market would be an argument for loosening. But what's happening with inflation? If inflation were at the same time getting worse, you just have a very difficult situation there. So we'll be looking at both. Clearly, a weakening labor market calls for cutting. A stronger labor market says that the rates are in a good place. We'll have to be making similar judgments too on inflation, though. And if inflation does pick back up and the labor market doesn't show. O Powell dizendo que o mercado de trabalho enfraquecido seria um argumento para afrouxar, mas que precisa observar também o que está acontecendo com a inflação. Se a inflação estivesse piorando ao mesmo tempo, e aí seria uma situação muito difícil. Então, o Fed está observando claramente o mercado de trabalho enfraquecido e que não há muitos dados que sugiram que haja uma verdade na história dos investidores estrangeiros que protegem seus ativos em dólar também. O Powell dizendo que infinitas combinações de dados sobre inflação e mercado de trabalho podem levar o Fed a mudanças. I wanted to ask, you've talked in the past about concerns about the U.S. fiscal trajectory, and we've seen in the Japanese bond market a lot of turmoil recently, in part due to concerns over their fiscal and long-term economic outlook. So, do you Fala sobre as preocupações fiscais no Japão, essa pergunta, e vamos acompanhar, hein? Similar situation to Japan, whether for fiscal or demographic reasons? Over time, you've seen that U.S. rates have remained they haven't moved a lot.
really for a while, but they haven't moved a lot because of what's been happening in Japan. So it's more of an over time thing. The U.S. federal budget deficit is, uncontroversially on an unsustainable path. The level of debt is not unsustainable. It's very much sustainable, but the path is unsustainable. And the sooner we work on it, the better. But right now we're running a very large deficit at essentially full employment. And so the fiscal picture needs to be addressed, and it's not really being addressed. So that's important. I'm not in any way connecting it to some sort of near-term market event, but ultimately, o Powell it's nessa something we'll have to deal with. resposta, And, ele comentou que that's os juros, as taxas nos Estados Unidos, elas não se movimentaram muito por conta do que está acontecendo no Japão, que é uma questão de longo prazo. Mas ele afirma que o déficit orçamentário federal americano está incontestavelmente em um caminho insustentável, que o nível de dívida ele ainda não é insustentável, que é muito sustentável, mas o caminho é insustentável e o quanto antes trabalharem nisso, melhor. São as primeiras falas aí do Powell sobre essa questão do déficit orçamentário americano. And it's not mostly what happens on the short end. There can be effects of longer term rates from our moving our policy around, but it's much more assessments of the fiscal path and fiscal policies and risks and things like that move the 10-year around. You can look back Powell reforçando que o cenário fiscal americano precisa ser revisto, nas palavras do presidente americano, dizendo que taxas de longo prazo mais altas significam condições financeiras menos acomodativas e que não é principalmente o que acontece no curto prazo, que os efeitos das taxas de longo prazo devido à mudança da política, ele não ocorre, é muito mais do que isso. Nominee, including the chair, until this investigation into you is resolved. Do you support this move by the senator, and what conversations have you had with the senator? I've got nothing for you on that. More broadly, what would happen to American households if the Federal Reserve loses its ability to operate independent from politics? Aí perguntando a respeito da independência do Fed. Of independence is not to protect policymakers or anything like that. It just is that every advanced economy democracy in the world has come around to this common practice. It's just an institutional arrangement that has served the people well, and that is to have a separation between to not have direct elected official control over the setting of monetary policy. And the reason is that monetary policy can be used through an election cycle to affect the economy in a way that will be politically worthwhile. So I'm not talking about the U.S. context, this is every advanced economy democracy of any size. Pode dizer que a independência não é proteger os formuladores de política ou algo assim, é que toda economia democrática avançada no mundo adotou essa prática, que é um arranjo institucional que tem servido bem ao povo americano e que isso significa ter uma separação entre política e política monetária. We're making decisions only on the basis of our assessment of what's best for everyone, for the wide public, rather than trying to benefit one group or another. If you lose that, it's going to be hard to retain it. And we haven't lost it. I don't believe we will. I certainly hope we won't. But it's very important, and the reason it's important is that it's enabled central banks generally not to be perfect, but to serve the public well. Powell dizendo também que ele acha que se você perder credibilidade, vai ser difícil restaurar depois. Que se as pessoas perderem fé de que eles estão tomando decisões apenas com base na avaliação do que é melhor para todos, em vez de tentar beneficiar um grupo ou outro, se perder isso vai ser difícil manter, e que por enquanto o Fed não perdeu, e não acredita, o Powell não acredita que o Fed vai perder essa credibilidade. And the government shutdown and so on that's now resolved, or how much have we seen a kind of real underlying firming up in the state of the labour market, do you think? Well, part of it is, to your point, part of it just is that labor supply, growth in labor supply has come to essentially a halt from a fairly fast clip of growth over the last couple of years, driven by immigration, and then the halt being driven by a very sudden stop in immigration. So many outcomes were possible with that. Supply came way down. It turns out that demand for labor also came down a very similar amount, maybe just a little bit more, which is why the unemployment rate has gone up. So
I don't know whether that's a coincidence or not, but that's what's happened with that part. But if you look at other things, like, for example, just to pick a couple. Nessa resposta, Jerome Powell afirmou que parte de um fortalecimento real do estado de mercado de trabalho americano é simplesmente que o crescimento da oferta de trabalho essencialmente parou de um ritmo de crescimento bastante rápido nos últimos 2 anos, impulsionado pela imigração, e que a parada foi impulsionada por uma interrupção repentina na imigração. E por conta disso, a oferta de trabalho caiu bastante, como se viu. Places that suggest that the labor market has softened, but you're right. Part of payroll jobs softening is that both the supply and demand for labor has come down. Growth in those two have come down. So that makes it a difficult time to read the labor market. So imagine they both came down a lot to the point where there is no job growth. Is that full employment? In a sense, it is. If demand and supply are in balance, that you could say that's full employment. At the same time, do we really feel like that's a maximum employment economy? It's very challenging and quite unusual situation. Thanks. And one more. Sobre o mercado de trabalho, o Powell segue afirmando que é um desafio, uma situação desafiadora e bastante incomum. Ele até perguntou, né? Imagina que ambos se diminuam muito a ponto de não haver crescimento de emprego. Isso é pleno emprego? Em certo sentido, sim. Se a demanda e a oferta estiverem em equilíbrio, você pode dizer que é pleno emprego. Ao mesmo tempo, ele faz o questionamento: será que é? Ele diz que o enfraquecimento do emprego significa que tanto a oferta quanto a demanda por mão de obra diminuíram. O crescimento desses dois diminuiu. Então ele pergunta que é uma situação desafiadora e bastante incomum. A coletiva segue rolando neste momento, a gente acompanhando aqui, a gente observa um Jerome Powell bastante evasivo ali nas respostas. A gente siga acompanhando aqui em paralelo, mas eu queria pedir para Mari aqui uma atualização de índice de treasuries, Mari. Situação de momento por lá, como é que tá depois das falas de Jerome Powell? Bolsas americanas seguem operando de forma mista. S&P 500 cai 0,07% aos 6.973 pontos. Dow Jones recua 0,05% aos 48.978 pontos. E Nasdaq 100, na contramão, sobe 0,34% aos 26.029 pontos. Já as Treasuries de 2 anos, nesse momento, operam com uma alta de 2 pontos base aos 3,592% ao ano. Treasuries de 10 anos sobem 2 pontos base e meio aos 4,248% ao ano, e as Treasuries de 30 anos um avanço de 3 pontos base aos 4,864% ao ano. Medina. Legal, são 5 horas em ponto. Jerome Powell ainda respondendo as perguntas dos jornalistas, mas a gente conseguiu observar boa parte ali. Ele tem sido repetitivo nessas respostas. A gente vai ficar acompanhando em paralelo. Pode deixar o Powell aqui na imagem, Andrezão. Eu só preciso chamar novamente André D'Amico, que está acompanhando aqui a coletiva do presidente do Fed, economista-chefe da Buy-Side Brasil, conosco para analisar este discurso, essa coletiva de Jerome Powell. E eu queria perguntar para Andréa. André, como você tem avaliado esse discurso do Jerome Powell? Tá sentindo um Powell mais dovish-rock? Ele tá trazendo mais respostas evasivas. Não quis comentar as polêmicas envolvendo o Fed neste momento, André. Gostaria da sua avaliação. Sim, ele parece estar numa atitude bastante defensiva, né? Então, assim, se absteve ali de muitas respostas, isso não é muito comum, né? Assim, uma ou outra ele sempre se abstém, mas esse número tão grande de respostas de perguntas não respondidas não é muito comum, né? Eu acho que, de fato, parece um pouco esse efeito aí dessa atitude um pouco mais defensiva que ele está tomando aí por estar, enfim, por estar sofrendo esses processos aí gerados pelo Trump. Agora, no discurso mais, digamos, mais no ponto de vista econômico, né, acho que está indo bem em linha ali com o que a gente tinha conversado, né, ou seja, ele reforça que
a atividade está se mostrando mais sólida, que o mercado de trabalho parou de piorar, né? Não, você tem menos riscos de piora no mercado de trabalho. Ele coloca também que a inflação também diminuiu ali os riscos de piora, né? Mas também reforça que a inflação está acima da meta, né? Então, acho que no ponto de vista aí da economia, né? Nas perguntas econômicas, eu acho que ele está, assim, não colocaria nem Dove, eu acho que ligeiramente rock, mas talvez até um pouco mais neutro, porque de fato... É no ritmo de quem já está saindo, né, André? Exatamente, ele não está dando muita informação, né? Bem diferente de outras entrevistas, e que ele gostava ali de fato destrinchar os argumentos, o que foi discutido. Ele está sendo muito ali cartesiano nas respostas, né? Mesmo até nas econômicas ele está encurtando um pouco mais ali a resposta. Dá essa impressão. Fazer um sobe-som aqui do que fala o Powell agora. Eu tenho outra pergunta para Andréa também em relação às falas dele. Mas vamos subir aí o som, Andrezão, de Jerome Powell. But it's not the main or only driver. You hear large companies, though, many of them saying that they either won't be hiring for some time, or that they're hiring less, or that they're laying people off, and they tend to refer to AI when they do that. So we're all watching and learning. And it could certainly have pretty significant effects on the economy, the workforce, and our society. We don't really have the tools to address the concerns that may arise, but we have a lot of people who focus on analyzing it and try to understand what the macroeconomic implications are, which is our job. Powell falou sobre o impacto da inteligência artificial, que se houve que grandes empresas que não vão contratar por algum tempo, seja contratando menos ou demitindo pessoas, elas tendem a se referir a inteligência artificial quando fazem isso, e que o Fed está observando e aprendendo, que isso poderia certamente ter efeitos significativos na economia, na força de trabalho também, e que neste momento o Fed não tem as ferramentas para lidar com as preocupações que possam surgir, mas tem muitas pessoas que estão se concentrando em analisar e tentar entender as implicações macroeconômicas do uso da inteligência artificial. Então o Powell afirmando que pode ver a curto prazo eliminação de empregos devido às capacidades de IA, mas que ainda não se sabe qual vai ser o efeito geral. E Andréa, chamou bastante atenção, né? O Powell, acho que a parte mais enfática que ele trouxe neste discurso e nesta coletiva é em relação ao fiscal americano, né? Dizendo que o fiscal precisa ser revisto, que o déficit orçamentário lá nos Estados Unidos, ele é insustentável. Como que você analisou essa parte dessa coletiva? E se você concorda que o déficit orçamentário americano está no nível insustentável, como o Powell citou? Sim, concordo. A gente até tem costumado dizer nesses últimos meses que Estados Unidos quase virou um país emergente, né? A gente vê ali um déficit externo extremamente elevado, na casa dos 5%, e um déficit nominal, fiscal nominal, ali acima de 6%, né? Quer dizer, isso não é muito convencional. Então, e mesmo quando a gente tira ali o componente de juros, né, uma parte dessa história, desse nominal mais forte, é porque você tem um pagamento elevado de juros com Fed Funds em níveis mais altos, né, do que os últimos anos, e um tamanho de dívida, um nível de dívida mais elevado. Mas o primário americano também piorou significativamente, né? Ele já tinha piorado com o Trump 1, né? Ele piorou significativamente com o Biden, e agora com o Trump 2, apesar até do mercado inicialmente acreditar que haveria uma preocupação maior com o fiscal e que seria endereçado ali um ajuste fiscal, né? Isso não aconteceu, né? A Big Beautiful Bill
ela foi na direção oposta, né? Ela ampliou certos gastos, né? E ampliou ali algumas renúncias fiscais importantes, né? Principalmente ali o imposto corporativo, mas alguns impostos, inclusive, para a pessoa física. Então, assim, existe sim um problema de dinâmica de dívida nos Estados Unidos, que é você trabalhar ali com um déficit fiscal extremamente elevado, bem acima da sua média histórica, e caminhando aí para uma dinâmica de dívida de fato bastante explosiva. Perfeito. Andréa D'Amiga, economista-chefe da Buyside Brasil. Andréa, quero agradecer a sua participação conosco nesta cobertura que você participou aqui no nosso Tarde TC News. Um forte abraço e até uma próxima, Andréa. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, agradeço, Andréa D'Amiga, economista-chefe Buyside Brasil, aqui com a gente, 5h08, a coletiva de Jerome Powell segue. Vamos seguir acompanhando também, já a gente vai falar de impactos a respeito das criptomoedas no nosso programa. Vamos seguir com Jerome Powell. You know, high productivity growth, potential output is rising, so it really matters whether potential output is growing as fast as actual output, and it would matter over time. The numbers you cite were for quarters, and quarterly GDP is, you need to look at 12 months because quarterly GDP can be very lumpy. You know, GDP was negative in the first quarter last year. So the overall, over the year, the numbers were nothing like that. You know, it was more in the mid-twos for the year. And how do you explain the divide Há right pouco, now? o presidente do Fed diz que muitos dos riscos geopolíticos giram em torno da energia e do petróleo, mas que até agora ele não vê muita coisa, que a economia se saiu bem até o momento, apesar das grandes mudanças na política comercial. Nessa última resposta também, o presidente do Fed diz que o PIB trimestral pode ser irregular e que é preciso analisar o ano todo. E ele afirmou que a produção potencial está crescendo tão rápido quanto a produção real, e isso importaria ao longo do tempo. E também, né, ele comenta a respeito dessa perspectiva de que é preciso analisar o ano todo porque o PIB trimestral ele pode ser irregular. Market data is more reliable. GDP data is very hard to collect and understand, but nonetheless, I think we may be seeing that tension resolving a little bit. Too soon to say with any confidence, though. Matt Egan. Matt Egan with CNN. Chair Powell, after today, you have 2 meetings left as Fed chair. You've obviously experienced a Pergunta sobre as lot. duas últimas reuniões dele como no comando do Fed. Multiple presidents. I'm wondering what advice you have for whoever your successor might be. Olha lá, hein? Honestly, I'd say a couple of things. One is you know, stay out of elected politics. Don't get pulled into elected politics. Don't do it. And that's another thing. Another is Conselho de Jerome Powell para o próximo presidente do Fed é fique longe da política eleitoral. Democratic accountability is Congress. And it's not a passive burden for us to go to Congress and talk to people. It's an affirmative, regular obligation. If you want democratic legitimacy, you earn it by your interactions with our elected overseers. And so it's something you need to work hard at, and I have worked hard at it. So, and the last thing is, you know, it's easy to A primeira é criticize. ficar longe, né, dos debates eleitorais e que a janela de responsabilidade democrática é o Congresso e que não é um fardo passivo para o Fed ir ao Congresso e conversar com pessoas, que é uma obrigação regular afirmativa, e se quiser o próximo presidente ter legitimidade democrática, você a conquista por meio das interações com os supervisores eleitos, ou seja, com os congressistas. Thanks for that answer. If I may follow up, as I'm sure you've noticed, gold and silver prices
prices have experienced historic gains of late, and I'm wondering how much attention, if any, E you também pay to... o Powell comentou que é fácil criticar as instituições governamentais de muitas maneiras. E aí a terceira dica é que ele diz que a pessoa que for assumir o comando dele está prestes a conhecer o grupo de pessoas mais qualificados com quem já trabalhou, como jamais trabalhará. E quando você conhece a equipe do Fed, nem todos são perfeitos, mas não há um grupo melhor de profissionais mais dedicados ao público. Então aí, acho que o principal é as dicas que o Powell, ou o conselho que o Powell deu para o próximo presidente que vai assumir o cargo, é ficar fora da política e também conversar com os congressistas americanos. Prominent critics have charged that the Fed's economic models are somewhat backward-looking, but should be more forward-looking, incorporating things like productivity increases from AI. How do you incorporate current and future developments into your analysis and decision-making, and do you have an answer to those critics? Yeah, so by and large, those criticisms, as somebody on the inside, they just don't make sense, and I'll tell you why. Every FOMC participant A pergunta é sobre writes down como a o Fed forecast every incorpora quarter. desenvolvimentos atuais nas análises e tomadas de decisão, porque há críticos que falam que os modelos econômicos do Fed são retrospectivos. And the other thing is, what an economic model can do is it can grind up all the data for the last number of years, 50 years, let's say, and it can identify what are the relationships between variables A, B, C, D, and all that kind of thing. And it can tell you if you change one of those variables, this is what should happen in the macroeconomy. That's just the way it works. However, the structure of the macroeconomy is constantly changing. For example, we hadn't had a pandemic in 100 years. It wasn't in the model. And we knew it from the very beginning. It was not in the model. A trade war of this scope, we'd never had that in 100 years. Aí o Powell, na resposta, diz que todo participante do FONC escreve uma previsão a cada trimestre, os resumos da projeção econômica é a base de como a autarquia pensa sobre a economia, e que o modelo econômico pode fazer é processar todos os dados dos últimos anos. Ele pode identificar quais são as relações entre as variáveis A e B e tudo mais, e pode dizer se você mudar uma dessas variáveis, e é assim que funciona. Mas que a estrutura da macroeconomia está em constante mudança. Aí há, por exemplo, ele dá o exemplo, por exemplo, da pandemia, que não tínhamos uma pandemia há 100 anos e que não estava no modelo, eles sabiam disso desde o início, e que isso aconteceu também nos anos 90. Então pode estar, o Powell disse, acontecendo agora com a inteligência artificial, que estão todos nisso e que todos estudam esses períodos. Então o Powell comentando sobre como a IA pode mudar aí esses modelos de perspectivas do Fed. Growth, labor market, and all those things. That's all in our models. I mean, if it's just a question of using better models, bring them on. Where are they? We'll take them. But I think, we certainly are in contact with anybody who does economic modeling, and we're always looking to do better at that. But that's how I think about that. And just a quick É a follow-up. resposta do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Você acompanhando aqui com a tradução em tempo real na sua TC News. E essa outra pergunta aí, novamente, é a respeito de tarifas e questões de política comercial e as mudanças, né, e nas negociações. Vamos ver qual que é a resposta do Powell. Yeah, the impact of tariffs and how they're changing. Yeah, I think our staff has done a really nice job on that, and they've kind of put it together in real time. So as I mentioned, a tariff gets put in place, you can pretty much track its effects on pricing and on everything, and so you build a model up from all of the tariffs. At the beginning, it was very much of a forecast. Now it's every cycle that goes by, it becomes more informed by actual data, and our forecasts were not far off. What changed was, as I think I said earlier, what was implemented was smaller than what was announced. In addition, we didn't see retaliation internationally. Agora como que funcionou
o modelo do Fed, rastreando os efeitos das tarifas sobre preços e tudo mais, e que se assim você constrói um modelo a partir de todas as tarifas, e que cada ciclo não traz grandes novidades nessa resposta o presidente do Federal Reserve. Mari, vamos fazer mais uma atualização sobre os mercados, situação de bolsas americanas, treasuries e também commodities, Mari, principalmente ali o ouro, a situação que a galera tá comentando no nosso chat, Mari. Bolsas americanas seguem operando de forma mista, Medina. S&P 500 virou, tem uma leve alta de 0,02% aos 6.979 pontos. Nasdaq 100 opera com uma alta de 0,46% aos 26.058 pontos. E antes de você continuar, Mari, só reforçar, acabou ali a coletiva de Jerome Powell, desculpa ter te interrompido, Mari, porque foi a última resposta. Powell encerra a coletiva de imprensa. TC News. Não tem como operar sem.